6h43, estamos de volta com o Manhã no Ar e o programa inicia hoje a série de entrevistas com 7 candidatos ao governo do estado. A ordem de participação foi definida previamente em sorteio na presença das assessorias. Participam simultaneamente comigo da entrevista outros jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Larissa Cavalcante, representando o jornal A Crítica, Geisiara Brandão, representando Manaus Hoje, pelo portal A Crítica, está o jornalista Dante Graça e na Rádio FM O Dia, representada por Cleiton Pascarelli. Eles todos vão participar junto comigo da entrevista coletiva e, de acordo com essa ordem de sorteio, o candidato que a gente recebe hoje é do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, Sidney Cabral, que já está aqui. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Bom dia, Adriane. Bom dia aos telespectadores. E nós agradecemos o espaço onde nós possamos apresentar nosso programa e colocar claramente para os trabalhadores qual é a saída que nós apresentamos frente às eleições. A partir de agora, a gente inicia a nossa entrevista do Manhã no Ar com os candidatos, né? Começa a contar o nosso tempo também. Candidato, eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando sobre o objetivo da sua campanha. Ela é uma campanha ideológica? É uma indicação partidária? Ou o senhor realmente acredita que dá, de acordo com os recursos que tem, o cenário político que existe hoje, para conseguir chegar a um segundo turno? Olha, a nossa campanha, ela vem por uma necessidade colocada, né? Porque como nós somos um partido que nós defendemos a classe trabalhadora e fazemos parte da classe trabalhadora, nós entendemos que existia a necessidade de se colocar uma candidatura, que essa candidatura estivesse a serviço dos trabalhadores. Claro que nós somos um partido que pregamos mudanças, né, mudanças essas que nós vamos apresentar durante a entrevista, né, qual é a proposta que nós colocamos para os trabalhadores em relação à alternativa no que está aí colocado. A gente inicia o nosso primeiro giro de perguntas. Vamos começar com as damas. Vou direto ali à redação do jornal A Crítica com a Larissa Cavalcante. Larissa, muito bom dia. Bom dia, Diniz. Bom dia, candidato. Bom dia, Larissa. Então, candidato, uma das suas bandeiras de campanha é a revogação da reforma trabalhista, que foi aprovada no ano passado. Gostaria de saber, como governador, o que o senhor pode fazer nesse sentido? Olha, Larissa, nós entendemos que a reforma trabalhista, ela vem de encontro ao interesse dos trabalhadores, porque com a reforma trabalhista, eles aumentaram a jornada de trabalho para 12 horas, né, precarizaram os contratos de trabalho, inclusive está colocado também a ponta pelo fim do 13º dos trabalhadores, né? Então nós entendemos que a reforma que deveria ser feita era uma reforma para reduzir a jornada para 36 horas, isso geraria muito mais emprego. Nós, enquanto governador, porque nós vamos organizar os trabalhadores e mesmo porque nós temos a nossa companheira Vera Lúcia, né, que é a nossa candidata a presidente, e nós vamos estar trabalhando para que nós possamos revogar essa reforma, porque a reforma que foram feitas, ela vem no sentido de prejudicar os trabalhadores e não facilitar a vida dos trabalhadores. O senhor e a Vera Lúcia pretendem ir até Brasília? De que forma vocês vão aplicar isso aqui no estado, além da redução da jornada para 36 horas? Olha, a questão nossa é porque nós vamos mobilizar o conjunto dos trabalhadores. Nós entendemos que se houver uma mobilização dos trabalhadores, organizar os trabalhadores, nós possamos fazer isso, porque entendemos que os trabalhadores têm uma força muito grande e aí nós precisamos canalizar essa força para que os interesses dos trabalhadores sejam colocados. Nós colocamos isso através também de uma mobilização nesse país, porque entendemos que para revogar o que foi colocado, nós precisamos organizar os trabalhadores para fazer isso. Claro que a companheira Vera Lúcia também ela vai estar nesse franco de batalha em organizando os trabalhadores, caso eleita presidente ou não, para que nós possamos estar revogando essa medida. Antes da gente passar para outra pergunta, ainda nesse gancho, a proposta no plano de governo é reduzir para 36 horas a carga horária, dessa forma abrir espaço para a contratação de milhares de outros profissionais. Mas a redução da carga horária sem redução do trabalho e a contratação de novas pessoas. Como economicamente isso seria viável? Olha, hoje, se nós formos ver o Parque Industrial de Manaus, nós temos aproximadamente 87 mil trabalhadores. Se nós reduzirmos a jornada de trabalho para 36 horas, nós teríamos um acréscimo aproximadamente de quase 20%. Nós teríamos em torno de 17 mil empregos só no Parque Industrial de Manaus. Então, quer dizer, nesse momento de crise, nós entendemos que não é só os trabalhadores que têm que pagar por essa crise. Nós entendemos que tem que ter uma parcela dos empresários no sentido de
ajudar os trabalhadores nessa crise que está colocada. E diante da crise, os empresários conseguiriam pagar mais 17 mil funcionários? Eu creio que dá para pagar, mesmo porque eles têm uma margem de lucro muito grande. Se não formos pegar ano passado, eles tiveram 17,6 bilhões. E aí nós perguntamos, o que fica para o Estado? Né? Fica muito pouco para o Estado. Se não formos pegar a isenção fiscal, hoje no Estado, dá em torno de quase 16 bilhões, o que deixa de entrar no Estado. Então nós entendemos que não é só os trabalhadores que têm que estar pagando pela essa crise. Os empresários também têm que pagar pelas crises, porque os trabalhadores não são responsáveis pela crise que está colocada em relação ao desemprego. E mesmo porque, se não formos ver, essa crise só está servindo para prejudicar a classe trabalhadora. Em nome de uma crise, se faz reforma trabalhista, se faz reforma da Previdência. Então, quer dizer, é justo que os trabalhadores paguem por essa crise? Candidato, o senhor defende aí a extinção dos incentivos fiscais às empresas. Como é que isso vai funcionar na prática, já que os empresários não vão estar dispondo desses incentivos e como eles vão fazer com que sejam empregadas mais pessoas? Olha só, porque se nós partimos do princípio que existe hoje, né, o Estado deixa de arrecadar praticamente quase 16 bilhões, levando em conta o que é o orçamento do Estado. Por exemplo, ano que vem está previsto quase 17 bilhões o orçamento do Estado. Como eles deixam de entrar para o Estado aproximadamente quase 100%, nós entendemos que é por isso que nós colocamos o fim dos incentivos fiscais, para que os empresários possam realmente ver o que está acontecendo no nosso Estado, no sentido que os trabalhadores têm que ser beneficiados. E aí nós entendemos que dá para fazer isso, né, na proposta que nós colocamos, e mesmo porque nós temos uma proposta clara. Os empresários que acham que vão sair do Estado ou pedir falência, no nosso programa está bem claro que nós vamos desapropriar essas empresas e passar para o controle dos trabalhadores. Porque nós entendemos que os trabalhadores, como são capazes de produzir, os trabalhadores também são capazes de administrar, porque nós produzimos toda a riqueza que existe nesse país. Vamos continuar nosso giro, vamos ao portal A Crítica com o Dante Graça. Oi, Dante, muito bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia, candidato. Bom dia, Dante. Ainda falando um pouco nessa área de emprego e tudo mais, o senhor defende no seu plano de governo a adoção do salário mínimo proposto pelo DIEESE. Só para a gente ter um parâmetro de comparação, o DIEESE sugeriu para 2018 um salário mínimo de aproximadamente R$ 3.700, quase 4 vezes maior do que o salário mínimo em vigor. Como que o Estado, na sua administração, conseguiria assumir esse custo bem mais elevado do salário mínimo, que acabaria fazendo com que todos os outros salários fossem reajustados, né? Como assumir isso? Olha só, se nós partimos dos princípios, né, que hoje o Judiciário, né, deu um reajuste de 16%. Né, os juízes vão ter um reajuste de 16%, mesmo recebendo auxílio moradia e mesmo alguns tendo residência. Então, quer dizer, nós vimos que é o seguinte, o salário mínimo do DIEESE seria o mínimo para que o trabalhador pudesse sobreviver, porque hoje que está colocado é uma questão de sobrevivência dos trabalhadores. Então, nós entendemos que, por exemplo, se nós formos pegar hoje o salário de um professor ganha hoje R$ 1.700. Aí, quer dizer, é estressante um professor que educa os nossos filhos, né, passa horas e horas, tem uma carga horária que muitos trabalhadores estão se aposentando por não aguentar a carga horária. Então, quer dizer, nós entendemos que, no mínimo, os trabalhadores possam ter um salário que possa ter o mínimo de dignidade para poder sobreviver. E é por isso que nós colocamos o salário mínimo do DIEESE, por entendermos que nós não vimos nenhum empresário chorando. Os grandes empresários não estão reclamando da crise. Quem reclama da crise, na questão de sobrevivência, o custo de energia, água, telefone, são os trabalhadores. E é por isso que nós colocamos que o salário mínimo do DIEESE daria para o trabalhador, pelo menos, viver um pouco com o mínimo de dignidade hoje colocado. Mas é economicamente viável para o Estado fazer esse pagamento? Dá para juntar o dinheiro para fazer esse pagamento? O orçamento? Nós entendemos o seguinte, se nós acabarmos com a isenção fiscal, aí nós diríamos assim, se o orçamento hoje, o orçamento é 17, nós teríamos mais ou menos 32 bilhões. Então, quer dizer, é viável fazer isso. Porque aí o que está colocado é que nós não vamos governar para empresários, nós vamos governar voltado para os trabalhadores. E o nosso foco é os trabalhadores, por entendemos que o trabalhador e a população pobre, né, precisam ter um pouco de dignidade para sobreviver nesse Estado. Vamos continuar nosso giro com a Rádio FM O Dia. Cleiton Pascarelli, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, candidato. Bom dia a todos.
Candidato, o senhor fala aqui no seu plano de governo, por exemplo, na área da educação, o senhor acabou de falar, por exemplo, dos professores, em ter educação para todo mundo e aí estatizar, né, escolas particulares para ampliar vagas. Como é que o senhor deverá fazer isso, hein, candidato? Olha, Cleito, nós partimos do princípio que o sistema capitalista hoje, ele não atende à necessidade mais dos trabalhadores. E nós colocamos claramente na nossa campanha que o sistema que aí está não atende. Ou nós avançamos para um sistema que atenda à necessidade, e nós apontamos que esse sistema é o socialismo. Porque nós dizemos hoje, o sistema capitalista, a causa é a fome e a miséria. Então nós temos o seguinte, no outro patamar, sim, porque nós entendemos que não haveria necessidade de ter escolas particulares. Porque nós entendemos que como a educação não é uma mercadoria, e nós entendemos que a educação tem que ser um direito de todos, e nós partimos desse princípio. Para quê? Para que todos possam ter escolas, e com isso aumentaria a vaga para o número de estudantes. Candidato, eu lhe pergunto isso pelo seguinte, nós já tivemos, por exemplo, no Brasil, né, nível Brasil aí, e aí se tratando de faculdades particulares, o governo federal, uma época, criou um programa, o Programa Universidade para Todos, em que se isentava faculdades de impostos para conseguir aí dar bolsas para estudantes de baixa renda. O senhor fala em estatizar as escolas particulares. Eu só quero entender como é que se pretende fazer isso. Olha, Cleito, a legislação, por exemplo, abre margem para isso? Há como? Olha, Cleito, a nossa governabilidade, ela foge um pouco os marcos que estão colocados em relação às regras dentro do sistema capitalista. Né? Isso a gente tem claro em relação ao que nós colocamos. A estatização, ela vem no sentido de desapropriação, né? Porque nós partimos do princípio que os trabalhadores, eles têm que ter o controle de tudo que está colocado. E aí partimos desse princípio para que nós possamos ampliar as vagas das escolas. Claro que isso é uma situação que você coloca, é uma coisa que chocaria. Sim, chocaria, porque as nossas propostas elas vêm no sentido de mudanças. E nós entendemos que para ter mudança, nós precisamos romper com a ordem que está estabelecida. O senhor não acha que essa ruptura total aí acaba ferindo as leis vigentes no país? Não é uma espécie de anarquia, de alguma forma assim? Uma anarquia administrativa, por assim dizer? Não, nós não acreditamos, porque o que seria uma anarquia? Hoje, a ordem que está colocado aí no país todo, inclusive no nosso estado, nós poderíamos colocar que isso é uma situação como se fosse quase uma anarquia em relação à vida que vivem as pessoas. Para nós não, porque nós entendemos o seguinte, como nós queremos que os trabalhadores assumam o controle de tudo que está colocado, e isso para nós não seria uma anarquia. Seria dizer aos trabalhadores que os trabalhadores têm direito, então nós vamos garantir aos trabalhadores o direito que têm. É isso que nós pensamos. Candidato, eu queria entender um pouco mais sobre a questão de fim dos incentivos fiscais da Zona Franca. Desde que o modelo iniciou, ele sobrevive graças a essas isenções fiscais. As empresas são atraídas para o polo industrial de Manaus porque vão ter isenção, até porque o nosso frete, a logística, tudo é muito complicado. Recentemente a gente teve uma decisão do governo federal que coloca em risco o polo de concentrados e uma das empresas, a principal empresa que trabalha aqui, disse que 7 mil pessoas podem ficar desempregadas diretamente porque pagando a mesma coisa que se paga no eixo sul e sudeste, é melhor produzir por lá. Se retira esses 16 bilhões de reais de isenção fiscal, qual é a garantia de que as empresas serão mantidas aqui? Olha, Adriane, nós precisamos ver, né, que a questão dos incentivos fiscais, a retirada dos incentivos fiscais, ela vem no sentido de dar condições para que as pessoas possam ter mais gente empregada e possa melhorar as condições de vida. Agora só que nós temos claro que quando o estado do Amazonas, ele se criou dependente de uma zona franca. E aí nós sabemos, eu coloquei uma vez claramente que nós temos um parque industrial onde não solta fumaça. Não solta fumaça o parque industrial. Porque o que nós temos? Nós temos ilha de montagens. Por exemplo, eu tive ano passado em Goiânia, em Anápolis, eu conheci uma área onde estão se fazendo uma zona franca em Anápolis. Então, quer dizer, a zona franca de Manaus, ela não tem uma base sólida. E aí entraria também um pouco na quarta revolução industrial, né, as indústrias inteligentes que já estão implantando em Manaus. Só que os candidatos não dizem como é que vai ficar em relação à quarta revolução industrial. Isso quer dizer, a máquina inteligente, onde vai ter muita gente mais desempregado.
Isso vai acontecer no polo industrial de Manaus. Então, a questão dos incentivos, né, nós estamos colocando isso porque nós precisamos garantir emprego para as pessoas. Você não acha que vai ter uma demandada das empresas? Eu acredito que não. Eu acredito que não, mesmo porque a Zona Franca é uma coisa estável. Se nós formos ver quantos empregados nós tínhamos há alguns anos atrás, nós chegamos aproximadamente quase 130 mil. Hoje nós temos 87 mil trabalhadores. Então, quer dizer, cada vez mais vai diminuir a quantidade de trabalhadores no polo industrial. É por isso que nós apontamos outra saída também. Nós apontamos uma reforma agrária no Estado, nós apontamos outra saída para que possa gerar emprego no Estado e não se tornar simplesmente dependente da Zona Franca de Manaus. Eu acho que isso foi um erro, né, quando fizeram o modelo de Zona Franca, né, o modelo de Zona Franca baseado nisso. Claro que a logística, para sair do Estado, a gente entende como é que é, ou sai de avião, ou sai de barco. O frete é mais caro. O frete é mais caro. E tanto é para isso que até hoje não construíram a BR-319, que poderia também estar facilitando, mas até hoje não houve interesse, né, por parte dos governantes do Estado para que se construísse, terminasse a estrada. Então, quer dizer, é uma política toda voltada, né, não para o interesse do conjunto da classe trabalhadora e da população pobre, mas a gente acaba vendo que isso é voltado para os empresários do Estado. E é isso que nós dissemos, que tem que ter uma política voltada para os trabalhadores e a população pobre do nosso Estado. Candidato, o senhor falou aí sobre a questão da reforma agrária como uma das alternativas para a Zona Franca de Manaus. Que outras potencialidades o nosso Estado tem para que possam ser colocados em voga e colocar a economia mais estável possível? Olha, nós entendemos que a reforma agrária, ela é necessária, né? Porque nós entendemos que nunca fizeram uma reforma agrária nesse Estado. Só que nós queremos fazer uma reforma agrária que seja planejada. Porque nós não vamos fazer uma reforma agrária onde todo mundo tem que plantar cheiro verde. Não, acho que nós precisamos fazer uma reforma agrária, e mesmo porque também nós colocamos como uma revolução agrária no campo. Porque nós temos uma proposta clara que nós vamos desapropriar terras que estão para especulações nesse Estado. Então nós temos propostas nesse sentido. Em relação também à geração de empregos, eu posso colocar, nós temos um plano de obras públicas, né? Nós temos construção de casas populares, hospitais, creches, né? Então nós temos uma política voltada para o desenvolvimento do Estado. E nós entendemos também que nós vamos criar alguns modais, né, no sentido de pegar a produção hoje do interior do Estado e trazer para a capital, porque a produção ela acaba se perdendo. Vamos pegar a Monicoré, que tem a grande quantidade de melancia, acaba se perdendo. A banana hoje que nós consumimos vem disto, cheiro verde, é inacreditável, ainda vem do Ceará para cá. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma política voltada, porque nós entendemos que com uma reforma agrária, nós podemos assentar muita gente no campo, centenas de pessoas no campo. Agora, claro que nós vamos fazer isso através do planejamento. Candidato, o senhor pretende... O senhor me ouve? Todo. Candidato, o senhor pretende trazer para Manaus esses insumos que são necessários e que muitas vezes se compra de outros estados. Eu gostaria de saber de que forma o senhor pretende implementar, reduzindo o ICMS do diesel, porque o Estado ele pode contribuir de alguma forma, né? Olha só, nós podemos fazer isso porque é o seguinte, hoje a gente paga muito caro pelo combustível em Manaus. Aí nós perguntamos, se nós temos uma refinaria, né, é isso que nós podemos nos questionar. Se nós temos uma refinaria aqui, por que nós temos que pagar tão caro pelo combustível? Né? Se nós temos aqui no Urucu, nós produzimos gás. Por que nós pagamos caro por uma botija de gás? Então são questionamentos que as pessoas têm que começar a se questionar. Aí nós dissemos o seguinte, que tem como nós fazermos isso. Tem como fazer, mesmo porque nós vamos governar através de conselhos populares. Aí nós vamos ter os conselhos, nós vamos planejar, nós vamos discutir e nós vamos chegar a mecanismos que nós possamos implementar isso aqui em Manaus. Mas nós temos como fazer isso. Mas só tem uma forma de fazer isso. É nós rompermos com a ordem que está colocada com os empresários e fazermos isso voltado realmente a quem necessita. Candidato, o senhor falou aí nos conselhos populares, eu já vi uma entrevista da Vera Lúcia, candidata do PSTU à presidência da República, em que ela questiona até a importância do Congresso, dizendo que se fosse o caso, talvez o Congresso não tivesse nem utilidade alguma, né? Quando o senhor fala em conselhos populares, o senhor também acredita que num futuro próximo a Assembleia pode não ser importante assim? Olha, nós colocamos os conselhos populares como uma forma de transição. Por quê? Porque é o seguinte, todo mundo tem claro o que nós do PSTU defendemos em relação ao sistema, né? Nós queremos mudança. Nós, por exemplo, partindo do princípio
que nós temos como base a construção de uma sociedade que atenda, que seja o bem comum, que atenda a necessidade de todos, nós entendemos que hoje as assembleias, o Congresso, por exemplo, o Congresso é um mar de lama colocado. E a Assembleia, ela não faz uma política, se nós formos ver os projetos que estão colocados hoje, ele não é voltado para atender a população. É só ver a situação da saúde do Estado, é só ver a situação da educação, a precariedade que vive a população na periferia da cidade. Então, os conselhos, ele vem no sentido de ter autonomia, planejamento e gestão financeira, por entendermos que a necessidade que está colocada, quem sabe, é o trabalhador que vive, que sente no dia a dia a necessidade. E nós entendemos que a Assembleia hoje, ela não atende à necessidade dos trabalhadores, nem o próprio Congresso. Eu pergunto, criaram um Senado. Para que serve o Senado? Aí criaram uma Câmara, o Congresso Nacional, o Congresso passa por 2 vezes, leva um Senado. Então, quer dizer, é uma estrutura de Estado que, para nós, que ela não vem no sentido de atender os anseios dos trabalhadores. E é por isso que nós dizemos que a eleição, você dá um cheque em branco a um parlamentar e lá ele faz o que quiser. E não consulta os trabalhadores em relação às propostas. É só ver o que for a reforma trabalhista e o que querem fazer com a reforma da Previdência, onde ninguém mais vai se aposentar nesse país. Candidata, a gente viu no seu plano de governo, uma das propostas é desempregados não pagam passagem de ônibus, imposto, água e luz. Você explica pra gente daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente chegou agora à nossa primeira metade da entrevista. Vamos pro intervalo e na volta você continua com Sidney Cabral do PSTU. Antes só.